Ouro líquido, reserva de valor. O porto seguro onde o mundo ancorava suas esperanças em tempos de tempestade. Por 8 décadas, o dólar não foi apenas uma moeda, foi o idioma universal da estabilidade. Mas, no silêncio dos terminais da Bloomberg e sob a pressão de tensões geopolíticas sem precedentes, algo fundamental mudou. O país que emprestou capital ao mundo viu sua própria unidade de medida derreter quase 1/5 de seu valor em apenas 12 meses. Não estamos apenas diante de uma correção de mercado. Estamos testemunhando a erosão de um privilégio que muitos julgavam eterno. Capítulo 1. O contrato de confiança e o fantasma de Bretton Woods. Para compreendermos o presente, precisamos tocar as cinzas do passado. Em 1944, no Hotel Bretton Woods, 44 nações decidiram que o dólar seria o eixo sobre o qual o planeta giraria. Naquele momento, ele era o espelho do ouro. Mas em 1971, o padrão ouro foi desintegrado por Nixon e o dólar passou a ser sustentado por algo muito mais etéreo: a confiança absoluta na força de uma nação. Esse privilégio exorbitante permitia que os Estados Unidos operassem déficits astronômicos sob o olhar complacente do mundo. Em todas as crises modernas, 2008, a pandemia, o fluxo de capital buscava desesperadamente o refúgio do Tesouro Americano. No entanto, em abril de 2025, o Dia da Libertação, como ficou conhecido o anúncio das tarifas massivas de Trump, rompeu essa dinâmica. Pela primeira vez na história recente, em meio ao pânico, o capital não correu para o dólar, ele fugiu dele. Capítulo 2. A tempestade perfeita. As 6 pressões. O que vemos agora não é um evento isolado, mas uma alquimia perversa de 6 pressões que agem simultaneamente sobre a moeda americana. O choque tarifário. O que deveria fortalecer a indústria interna elevou a alíquota média de 2,5% para impressionantes 47%, gerando uma volatilidade que o mercado ainda tenta digerir. A fragilidade fiscal. Com um déficit projetado de 1,9 trilhão de dólares para 2026 e uma dívida que ultrapassa 120% do PIB, os Estados Unidos enfrentam o peso de juros anuais que agora superam 1 trilhão de dólares. O rebaixamento do rating pela Moody's em maio de 2025 foi o selo de autenticidade dessa preocupação. O despertar dos emergentes. A participação do dólar nas reservas globais, que já foi de 73%, definhou para cerca de 57% no final de 2025. O mundo busca alternativas. O abismo dos juros. Enquanto o Federal Reserve cortou taxas para a casa dos 3,5%, o Brasil manteve sua Selic em níveis de 14,75%. Esse diferencial de 11 pontos percentuais é um convite irresistível para o carry trade, forçando a venda sistemática de dólares para a compra de reais. A fuga silenciosa. Investidores europeus, detentores de trilhões em ativos americanos, iniciaram uma adição em massa de proteção cambial, vendendo dólares para proteger seus patrimônios. A desvalorização intencional. Sob o chamado Acordo de Mar-a-Lago, vozes influentes na administração americana defendem que um dólar mais fraco é a chave para o crescimento das exportações e do turismo. Capítulo 3. O reflexo no espelho brasileiro. Enquanto o DXY, o índice que mede a força global da moeda, marcava seu pior semestre em mais de meio século, o investidor brasileiro via o câmbio derreter de R$ 6,18 para a casa dos R$ 4,99. Para muitos, parece uma vitória. Viagens e importações mais acessíveis. Contudo, para quem construiu sua carteira sob o dogma da dolarização, o cenário é de introspecção. O investidor posicionado exclusivamente em S&P 500 viu seus ganhos serem multiplicados por um fator negativo: a queda do mercado americano somada à desvalorização da moeda. É neste ponto que a estratégia supera a especulação. O mercado não é um lugar de certezas,
mas de gestão de incertezas. No próximo segmento, mergulharemos nos conflitos geopolíticos que aceleraram esse processo, do Estreito de Hormuz ao Irã cobrando pedágios em Bitcoin, e como o Brasil se tornou, inesperadamente, o destino preferencial desse capital em fuga. Capítulo 4. O tabuleiro geopolítico. O incidente no Estreito de Hormuz. Para entender a queda de um gigante, não basta olhar para as suas planilhas internas. É preciso observar as fissuras em suas fronteiras. Enquanto o Federal Reserve lutava contra a inflação doméstica, o cenário internacional sofria uma metamorfose silenciosa e perigosa. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã, que outrora era contido por sanções diplomáticas, transbordou para a infraestrutura física do comércio global. O Estreito de Hormuz, por onde transita 1/5 do petróleo mundial, tornou-se o palco de um desafio sem precedentes à hegemonia do petrodólar. Quando o Irã começou a exigir o pagamento de pedágios para navios petroleiros não em moeda americana, mas em ativos digitais como o Bitcoin, o mercado financeiro sentiu um calafrio. Não se tratava apenas de uma manobra militar, mas de uma afronta ao sistema de compensação global. Pela primeira vez, a arma do dólar, a capacidade de excluir nações do sistema financeiro, encontrou uma resistência tecnológica e descentralizada. Essa quebra de confiança no sistema SWIFT e a percepção de que os ativos americanos poderiam ser confiscados ou bloqueados por questões políticas aceleraram o movimento de desdolarização das reservas de bancos centrais ao redor do mundo. Capítulo 5. O carry trade e o renascimento dos emergentes. Enquanto o dólar perdia seu brilho de refúgio, o Brasil emergia como um destino inesperado para o capital nômade. No jargão financeiro, vivemos o auge do carry trade. A mecânica é elegante em sua simplicidade, mas brutal em sua execução. Investidores tomam dinheiro emprestado onde os juros são baixos, nos Estados Unidos de juros em queda, e o aplicam onde o rendimento real é robusto. Com a Selic mantida em patamares elevados para conter pressões internas, o diferencial de juros brasileiro tornou-se um dos mais atraentes do planeta. Só no primeiro trimestre de 2026, mais de 33 bilhões de reais em capital estrangeiro inundaram nossa bolsa e nossos títulos públicos. Esse fluxo não é apenas um voto de confiança na nossa economia, é uma fuga pragmática da incerteza americana. A entrada massiva desse dinheiro gringo atua como uma força de gravidade sobre o câmbio, puxando o par USD/BRL para patamares que não víamos há anos. O real, antes castigado pela instabilidade fiscal, tornou-se, ironicamente, uma das moedas de melhor performance global, beneficiada pela sede mundial por retornos que o Tesouro americano já não consegue oferecer, sem o risco da inflação ou do calote técnico. Capítulo 6. A psicologia da bolha invertida. Do medo ao arrependimento. Existe um fenômeno psicológico no mercado que chamamos de viés de ancoragem. Muitos investidores ancoraram suas mentes no dólar a R$ 6 como o novo normal. Quando a cotação rompeu a barreira psicológica dos R$ 5, o sentimento mudou da proteção para o pânico de perda de capital. Aqueles que converteram todo o seu patrimônio para dólares na máxima de 2025 agora enfrentam o arrependimento do investidor. Ver o poder de compra internacional aumentar, com viagens e importações 20% mais baratas, é um alento para o consumidor, mas um desafio amargo para quem enxerga o dólar como o único pilar de segurança. Entretanto, na alquimia do investimento, sabemos que o mercado é pendular. O otimismo exagerado com o real pode ser tão perigoso quanto o pessimismo terminal com o dólar. O BTG já projeta cenários onde a moeda americana pode testar os R$ 4,60, enquanto vozes no mercado especulam se chegaremos aos R$ 4,50. Mas a verdadeira questão que o investidor sofisticado deve se colocar não é até onde ele cai, mas sim qual é o valor intrínseco de possuir um ativo fora do risco jurisdicional brasileiro? O dólar está mais barato, sim, mas ele está menos necessário? Capítulo 7. A crise de identidade americana.
Internamente, os Estados Unidos vivem uma crise de identidade financeira. O Dia da Libertação, que marcou a imposição de tarifas massivas, pretendia trazer a manufatura de volta ao solo americano. No entanto, o custo de capital e a dívida pública de 120% do PIB criaram um ambiente de incerteza fiscal. Quando o governo americano discute abertamente a desvalorização da moeda para ganhar competitividade, o chamado Acordo de Mar-a-Lago, ele está, na prática, enviando um sinal de que não será mais o guardião do valor global, às custas do seu próprio crescimento. Para o investidor, isso significa que o Porto Seguro agora tem águas mais turvas. O dólar não é mais um ativo de comprar e esquecer. Ele tornou-se uma variável tática que exige uma gestão ativa e uma compreensão profunda dos fluxos globais. Capítulo 8. A fortaleza e o método. Porque o preço não é o destino. No universo da alquimia financeira, o preço é apenas uma sombra. A estrutura é a realidade. Enquanto o mercado se perde em debates fervorosos sobre se o dólar atingirá os R$ 4,60 ou se voltará para os R$ 6, o investidor prudente observa outro indicador: a integridade de sua estratégia. É aqui que introduzimos o conceito da fortaleza financeira. Uma carteira de investimentos não deve ser construída para prever o tempo, mas para ser um refúgio inexpugnável que sobrevive a qualquer ciclo, seja ele de bonança ou de crise. Ter ativos internacionais não é uma aposta na valorização de uma moeda, mas uma apólice de seguro contra o risco jurisdicional. O Brasil, apesar de sua atual bonança e do influxo de capital estrangeiro, permanece um cenário de volatilidade institucional. Se o fiscal descontrolar ou a política inflamar, o dólar retomará seu papel de escudo natural. Para quem se sente paralisado pela queda atual, a solução técnica é o DCA, Dollar Cost Averaging. Ao investir de forma sistemática e constante, você remove o componente emocional da equação. Quando o dólar estava a R$ 6,30, seus R$ 10.000 compravam cerca de 1.580 dólares. Hoje, a R$ 5,00, os mesmos R$ 10.000 compram R$ 2.000 dólares. Você está adquirindo mais valor com menos esforço. O investidor que segue o método não lamenta a queda. Ele celebra a oportunidade de reforçar os alicerces de sua fortaleza financeira com ativos de classe mundial a preços promocionais. Capítulo 9. O futuro do valor, além do papel moeda. Precisamos aceitar que o mundo de 2026 não é o mesmo de Bretton Woods. A ascensão de ativos descentralizados e a utilização do Bitcoin como ferramenta de liquidação internacional sugerem que a hegemonia absoluta de uma única moeda fiduciária está sendo testada. Contudo, isso não significa o fim do investimento nos Estados Unidos. Significa que a sua dolarização deve ser inteligente. Em vez de apenas segurar papel moeda, que é corroído pela inflação americana, o foco deve estar em equity, ações, e REITs, fundos imobiliários americanos. Você não quer apenas a moeda. Você quer ser dono das empresas que detêm as patentes, a tecnologia e o fluxo de caixa que o mundo consome. A queda do dólar é, na verdade, uma janela de transferência de riqueza. É o momento em que o capital paciente migra das mãos daqueles que operam pelo medo para aqueles que operam pelo rigor técnico. Se as projeções de queda continuada se confirmarem, ótimo. Você continuará construindo seu bastião de valor com desconto. Se o cenário inverter, sua proteção já estará consolidada. Capítulo 10. A elegância da paciência. O mercado financeiro é o maior mestre da humildade. Ele pune a arrogância de quem tenta prever o futuro e recompensa a disciplina de quem se prepara para ele. O dólar abaixo de R$ 5,00 não é um sinal para abandonar a internacionalização. É o convite para fazê-la com mais vigor e consciência. Não permita que o ruído das manchetes tire o seu foco do horizonte. A diversificação geográfica e de classes de ativos não é um acessório. É a base da sua soberania patrimonial. Como sempre defendemos aqui,
Não interessa para onde o câmbio vai amanhã. O que importa é se, quando a maré virar, e ela sempre vira, você estará protegido por uma estrutura sólida ou à deriva em águas incertas. Invista com método. Pense em décadas, não em dias. E lembre-se, na alquimia das finanças, o tempo é o único ingrediente que transmuta esforço em liberdade.